Quando Jesus morreu na cruz, ele desceu ao inferno, pregou para as pessoas que estavam lá para que se arrependessem. Aí depois ele pega a chave do inferno das mãos do diabo, de modo que o diabo não tem nem a chave da sua casa. Você já ouviu essa história? Bem-vindos a mais um vídeo. Essa história sem pé nem cabeça, biblicamente falando, tá? Ela tem origem, muito provavelmente, na primeira carta de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus, lembra Pedro, que chegou a andar sobre as águas? Pedro, que cortou a orelha de Malco? Pedro, que disse que jamais deixaria Jesus ser levado, que ele daria a sua própria vida e depois ele nega Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse? Pois é, o apóstolo Pedro, uma pessoa fantástica, vale dizer que, com todos esses defeitos, ele foi um grande apóstolo, ele viveu pelo Evangelho, morreu pelo Evangelho. E o apóstolo Pedro escreveu uma carta, conhecida como Primeira Carta de Pedro, onde é uma carta assim, de muito consolo, de dizer para as pessoas que, olha, vale a pena você sofrer por Cristo, fica tranquilo, tudo isso que você está passando aqui é passageiro, você pode estar com os pés aqui na terra, mas a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma está nos céus. É uma carta muito bonita. E lá no capítulo 3, o apóstolo Pedro está mostrando como que as pessoas deveriam se comportar. Ele dá um exemplo, por exemplo, vira pleonasmo. Ele dá um exemplo de um escravo. Ele fala, escravo, obedecei ao seu senhor. Se você for castigado, faça como Cristo. Cristo foi castigado injustamente. Ele se fez injusto, né, para que nós pudéssemos ser dados como justos frente a Deus. Então ele fala para o escravo, fala, olha, se você aceitar apanhar por uma coisa errada que você fez, o que é de bom nisso? Agora, você aceitar apanhar por uma injustiça, aí você está dando exemplo. Então, ele coloca coisas desse tipo, coisas que é muito difícil para o ser humano, com a nossa lógica atual, aceitar, mas vamos lembrar que a lógica de Deus não é a lógica humana. Lá no reino dos céus, para você ser grande, na realidade você tem que servir a todo mundo. Então, vamos para a Bíblia. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, esse ara, entre parênteses, é a versão da Bíblia que eu estou usando, chama Almeida, Revista e Atualizada. Então, o contexto é esse, o apóstolo Pedro está falando para as pessoas de que vale a pena sofrer, você se deixar castigar, você obedecer às autoridades, trata o modo como que marido e mulher devem se respeitar. E então aqui, no versículo 13, ele coloca, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zeloso do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, olha esse pedaço aqui, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água.
a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestados e poderes. A coisa é meio longa aqui, mas você viu, né? Ele está dizendo que se você sofrer por uma injustiça, para você não ficar triste, não. Para você se alegrar nesse sofrimento que você está tendo, porque você vai estar sendo exaltado perante Deus. E nesse desenrolar da coisa, aqui no versículo 19, ele está falando de Cristo. Vamos voltar aqui, para 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. No qual também foi, então no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Muita gente pega esse versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, para dizer que Cristo desceu ao inferno e que lá ele ficou pregando para as pessoas que estavam no inferno. E na realidade não é nada disso, não. Os quais noutro tempo, os quais quem? Esses espíritos em prisão. Os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade é paciência, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. O que está querendo se dizer aqui é o seguinte: na época de Noé, Noé pregava para as pessoas, mas era como se ele falasse para ninguém. As pessoas não escutavam o que Noé pregava. Então, essas pessoas estavam em prisão, nos seus pecados, nos seus delitos. E o Espírito de Cristo, Cristo não havia ainda encarnado, e o Espírito de Cristo estava em Noé pregando para essas pessoas. Essa é a melhor interpretação dentro do contexto. Há alguns teólogos que defendem que realmente Cristo foi para as regiões celestes, pregou para os anjos caídos, mas não tem sentido. Isso não cai muito bem dentro do contexto. Então, o que cai melhor dentro do contexto é que, na época de Noé, através de Noé, o Espírito de Cristo estava pregando para as pessoas. Quando a paciência de Deus estava lá enquanto Noé preparava a arca. Então a gente não tem na Bíblia nada dizendo que Cristo desceu até o inferno. O que tem é no credo apostólico dizendo que Cristo desceu ao Hades, mas Hades é um termo que se usa para a terra dos mortos, para a morte, para a sepultura. Porque na época em que o credo apostólico foi escrito, havia muita gente que dizia que Cristo era um espírito. Mas como é que você sepulta um espírito? Se você sepultou um espírito é porque tinha carne, tá? Então, não há na Bíblia, em lugar algum, dizendo que Cristo desceu ao inferno, que ele ficou pregando arrependimento para os mortos, e tampouco não há nenhum lugar dizendo que ele tirou a chave da mão do diabo. Porque as pessoas acham que o diabo é o chefe do inferno, quando na realidade o inferno foi feito para o diabo, para os seus anjos e para todos aqueles que vão morrer sem arrependimento. É para lá que o diabo não é chefe do inferno. O chefe do inferno é Deus. O diabo não manda no inferno, não. Você quer escapar disso? Entrega a sua vida para Jesus. Como? Você tem que se arrepender dos seus pecados. O que é arrepender dos pecados? É você reconhecer a sua miserabilidade. Reconhecer que você é um pecador. Reconhecer que perante a santidade de Deus, não somos nada. Então você reconhece essa sua miserabilidade, você reconhece que você transgride constantemente a lei de Deus e que você precisa de um Salvador. E que esse Salvador é o Senhor Jesus, que veio, ele é Deus, ele veio, encarnou, habitou entre nós, morreu naquela cruz pelos seus e pelos meus pecados, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Se você fizer isso, aí ninguém vai falar que você vai ser um espírito em prisão. A sua vida vai ser outra, seja a vida futura, seja a vida
aqui agora. Que você tenha uma abençoadíssima semana. A gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau, tchau.